1977 seria um ano de grandes desenvolvimentos no automobilismo. Colin Chapman e sua equipe na Lotus surpreenderiam novamente o circo da Fórmula 1 com mais uma grande ideia, o carro de efeito solo. Antes disso, porém, veio a modificação do carro asa, na forma do Lotus 78. Este carro foi desenvolvido por uma equipe encabeçada por Tony Rudd, ex-engenheiro-chefe da BRM, e Peter Wright, ex-funcionário da mesma escuderia. Been on holiday and I came back from the holiday full of sunburn and euphoria, and Colin got hold of me and said, you know, you've had a big enough holiday from motor racing, now it's time you got down to serious work. And in that era the Lotus 76 and 77 weren't particularly competitive, so he'd been on holiday too. He gave me this famous brown book with his 28 pages of questions in his own handwriting. And he was a beautiful draftsman, and his writing was beautiful and legible. And he gave me all these questions. And he said, if you can answer all these questions, you know, we'll be able to build a good Formula One car. Go and pick a project team and go and work it all out. So the Formula One cars were built down at the main factory at Hethel, and I picked a project team, and we went up to Ketteringham Hall and answered all his questions. Now, who was that project team? The key members were Peter Wright and Ralph Bellamy. We had Charlie Pryor as a pattern maker. They were the key people. And some of them, in fact, had come from a company you knew quite well. Oh, well, Peter did. Peter came to me at BRM in '67. And did that have anything to do with this car that was sort of being worked on that upset John Surtees? In the end, it did. We did some tests in the wind tunnel and discovered that if you put an aerofoil within 4 inches of a moving road, you developed a tremendous amount of lift, which later became christened ground effect. And so we used to talk to Colin on Saturday mornings how we were getting on, and we described all of it to him, what was going on, and he said, well, what we want is a car made like an inverted wing with end plates. So Peter Wright fished in his file and produced a picture of the BRM that we were trying to make in 1969, which is illustrated in one of Doug Nye's books, I think, which was a car made like an inverted wing. So that was the beginning of the Lotus 78. Um novo carro se juntou ao circo da Fórmula 1 em 1977, o Wolf Ford WR1, produto de uma equipe formada inicialmente por Walter Wolff e Frank Williams em 1976. O rico industrial canadense, porém, não se deu bem com Frank Williams, que acabou sendo expulso de sua própria organização. A nova equipe era composta por Harvey Postlethwaite como projetista, Peter Warr como chefe de equipe e George Scheckter como piloto. O carro tinha um chassi monocoque convencional e uma suspensão ortodoxa. A primeira etapa da temporada de 77 foi o Grande Prêmio da Argentina, realizado no Autódromo de Buenos Aires em janeiro, num fim de semana de forte calor. James Hunt voltou às pistas determinado a defender o seu título mundial e provou ter plenas condições de repetir o feito ao marcar a pole position na frente de John Watson, piloto da Brabham Alfa Romeo. Deper, no Tyrrell, marcou o terceiro melhor tempo, seguido por Niki Lauda na Ferrari. Em seguida, largariam Mas, da McLaren Pace da Brabham, e Andretti a bordo do primeiro dos velozes Lotus. Para evitar a parte mais quente do dia, a corrida só começou às 4 da tarde. Mesmo assim, o calor era insuportável. O pentacampeão mundial Juan Manuel Fangio deu a ordem de largada aos carros e Hunt e Watson partiram juntos. Watson tomou a ponta na primeira curva, seguido por Hunt e Lauda. Watson logo começou a se distanciar, abrindo vários carros de vantagem sobre o McLaren de Hunt. Após algumas voltas, porém, o pouco equilíbrio do Brabham, aliado à falta de ventilação adequada no cockpit, fizeram com que Watson diminuísse seu ritmo. Hunt alcançou e superou o seu conterrâneo, assumindo assim a liderança da corrida. Instantes depois, Andretti ultrapassou Lauda, cujo Ferrari começou a apresentar problemas na alimentação. Mas assumiu o terceiro lugar, colocando os McLaren em primeiro e terceiro, mas esta situação durou pouco. Primeiro, o carro de Mas começou a ratear e depois o piloto rodou.
Em seguida, um parafuso quebrou na suspensão do McLaren de Hunt, jogando o inglês para fora da pista e danificando bastante o carro. O piloto, felizmente, saiu ileso da batida. Vendo ambos os McLaren fora da prova, o boxe da Brabham explodiu de alegria, pois o Watson estava novamente na liderança. Infelizmente, o motor e a caixa de câmbio do carro de Watson estavam se soltando. Os parafusos de fixação acabaram cedendo e o piloto inglês teve que abandonar na 42ª volta. Carlos Paci herdou a liderança à frente de George Scheckter, que fazia uma estreia dos sonhos para sua nova equipe no novo Wolf WR1. Nos momentos finais da prova, Paci começou a sofrer com calor dentro de seu cockpit, o mesmo problema experimentado por Watson no início da corrida. O brasileiro estava à beira da exaustão e tinha dificuldades para defender-se de Scheckter. Por fim, Scheckter alcançou e ultrapassou Paci na 48ª volta, sendo seguido por Andretti. Mas o americano da Lotus logo encostou com um rolamento de roda emperrado. George Scheckter seguiu firme na ponta até a bandeirada, dando à equipe Wolf uma estreia tão feliz quanto inesperada. Uma vitória na primeira corrida do carro. Paci cruzou em segundo, completamente exausto, pouco à frente da Ferrari de Carlos Reutemann e do novo Copersucar de Emerson Fittipaldi. O Grande Prêmio do Brasil, realizado em Interlagos no dia 23 de janeiro, também foi disputado sob forte calor. As equipes foram à pista após alguns dias de descanso na praia. James Hunt foi novamente o mais veloz nos treinos, marcando a pole position com o tempo de 2:30:11. Na hora da largada, as arquibancadas de Interlagos estavam lotadas. Os fãs fazendo a festa e torcendo por seus heróis, Carlos Paty e Emerson Fittipaldi. O barulho era tanto que não dava para ouvir o ronco dos carros no grid. Paci largou de forma brilhante na terceira fila, passando Hunt e Reutemann e assumindo a liderança. Se o brasileiro queimou a largada, ninguém reparou. Paci liderou as 6 primeiras voltas, mas errou o contorno de uma curva, entrou na parte suja da pista e levou um toque de Hunt, que passou por cima do radiador lateral direito do Brabham. Enquanto Paci se encaminhava para os boxes, o bico dianteiro do seu carro se soltou. Hunt era o novo líder, à frente de Reutemann, que brigava com Andretti. Na metade da prova, o McLaren de Hunt começou a sair de traseira, permitindo a aproximação de Reutemann e Andretti. O americano, porém, não alcançaria o McLaren. O sistema elétrico do Lotus entrou em pane e o piloto teve que encostar. Na 23ª volta, Hunt teve que parar nos boxes para trocar os pneus dianteiros, entregando a liderança para Reutemann. Após a parada, o piloto inglês voltou voando e superou Lauda e Watson. Quando Watson e Paci se juntaram a vários outros carros que já haviam saído na pista na notória curva 3, Hunt voltou a ocupar o terceiro lugar. Faltando somente 7 voltas, a corrida de Tom Pryce terminou quando o motor de seu Shadow explodiu, o que deixou Hunt em segundo lugar. No final da corrida, o Ferrari de Reutemann cruzou a linha de chegada em primeiro, 10 segundos à frente de Hunt, que havia feito de tudo para alcançá-lo. Lauda ficou em terceiro, Fittipaldi em quarto, Nilsson em quinto no Lotus sobrevivente e Zorzi em sexto no Shadow. Os treinos para o Grande Prêmio da África do Sul foram disputados na chuva, condição climática surpreendente após meses de seca no país. Quando o tempo finalmente melhorou, Hunt cravou o melhor tempo, 5 centésimos à frente de Carlos Paci no Brabham. Niki Lauda no Ferrari e Patrick Depailler no Tyrrell largariam na segunda fila e Scheckter e Andretti na terceira. Na luz verde, Hunt fez uma ótima largada e assumiu a ponta, seguido por Lauda, Scheckter, Depailler e Paci, mesmo o brasileiro tendo patinado no grid no momento da largada. Hunt liderou tranquilo até a 7ª volta, quando Lauda passou a pressioná-lo. O austríaco assumiu a ponta poucas voltas depois, quando o McLaren de Hunt começou a sair de traseira. Pouco depois, o inglês também foi superado por Scheckter no Wolf. Na 18ª volta, os líderes chegaram aos primeiros retardatários. Scheckter tomou o segundo lugar de Hunt, mas uma tragédia estava prestes a marcar a corrida. Renzo Zorzi, que completava sua 21ª volta, sentiu o motor de seu Shadow morrer quando um tubo de combustível se soltou. O piloto encostou à beira da pista na descida logo após os boxes. O carro não estava em posição perigosa, mas 2 fiscais de pista, preocupados com o possível incêndio, pularam por cima do alambrado de proteção e atravessaram a pista, achando que não viesse ninguém. Naquele instante,
Stuck e Price desciam a reta toda. Um dos fiscais conseguiu sair do caminho, mas o outro, que carregava um extintor de incêndio, foi atingido por Price. O resultado foi fatal para ambos. Fora de controle, com o acelerador cravado no fundo, o Shadow seguiu reto pela pista até chegar à curva Crowthorne, onde colidiu com o Ligier parado de Lafitte. Pouco depois, Lauda passou por cima do Santo Antônio de Price, que ficou preso no radiador do Ferrari e afetou o equilíbrio do carro. Scheckter, Depailler e Hunt, que vinham atrás de Lauda, logo começaram a alcançá-lo, mas o piloto austríaco se adaptou à mudança de comportamento no carro e começou a se distanciar novamente. No final da corrida, o motor do Ferrari de Lauda começou a sofrer problemas de pressão de óleo, além de superaquecer devido a um furo no radiador. Lauda conseguiu manter a calma, cruzou os dedos e torceu para chegar. Foi somente quando Lauda entrou na última curva e desligou o motor que todos se deram conta de que seu carro tinha problemas. O Ferrari tinha pouquíssima água no radiador e somente 1,5 litros de óleo no motor. Esta foi a primeira vitória de Lauda após seu terrível acidente em Nürburgring na metade do ano anterior. O final da corrida, porém, foi envolto em tristeza devido à morte de Tom Price. Mesmo assim, foi um grande exemplo de pilotagem tática de Lauda. O Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos foi realizado novamente em Long Beach, onde o circo da Fórmula 1 teria outro choque com a notícia da morte de Carlos Paty. O piloto brasileiro havia sofrido um acidente de avião fatal somente 2 semanas após a morte trágica de Tom Price. O show, porém, tinha de continuar, e as equipes Shadow e Brabham já haviam contratado pilotos substitutos para a corrida em Long Beach. Alan Jones guiaria o Shadow e Hans Stuck o Brabham. Mario Andretti começava a forjar um ótimo relacionamento com Colin Chapman. O Lotus melhorava a cada prova e o americano foi o mais veloz na parte da sessão de treinos. Nos momentos finais do qualifying, entretanto, Lauda fez uma volta estupenda, cravando 1:21.630 para ficar com a pole. O circuito de Long Beach era muito parecido com o de Mônaco, especialmente em relação à dificuldade de ultrapassar. E uma boa posição de largada era muito importante. Lauda vacilou na luz verde e Scheckter passou entre ele e Andretti para assumir a liderança. A caminho da terceira curva, Lauda planejava superar Andretti e Reutemann tinha planos de ultrapassar os dois. Infelizmente, o argentino freou tarde demais pelo lado de dentro e passou reto. Lauda e Andretti viram o que estava acontecendo e conseguiram evitar um choque com o Ferrari, mas Hunt se enroscou com Watson e voou por cima do Brabham. Na confusão que se seguiu, somente Brambilla ficou pelo caminho. Os líderes passaram a travar um tremendo duelo pela ponta que duraria até o final da prova. Andretti corria colado em Scheckter com Lauda a poucos metros do Lotus. Depailler vinha em quarto, posição que ele manteria até a bandeirada. Na frente, o sul-africano fechava a pista, não permitindo que seus perseguidores tivessem chances de ultrapassá-lo. A situação continuou assim até que Scheckter se deu conta de que tinha um pneu furado, pois seu carro começou a ficar difícil de controlar. Andretti passou a atacar o Wolff com mais empenho e na 77ª volta, o americano passou Scheckter no grampo para o delírio dos espectadores. Uma volta depois, Scheckter perdeu a segunda posição para Lauda, que partiu atrás de Mario Andretti. Mas não havia mais tempo e o piloto da Lotus conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro, 773 milésimos à frente do austríaco. Scheckter cruzou 4 segundos atrás da dupla, com Depailler em quarto, Fittipaldi em quinto e Jarier num Penske da equipe alemã ATS em sexto. Hunt, tendo feito uma ótima corrida de recuperação após o acidente na primeira volta, chegou em 7º lugar. A primeira corrida da temporada europeia foi o Grande Prêmio da Espanha, realizado na pista de Jarama, ao norte de Madrid. Após sua vitória em Long Beach, Andretti tomou o comando do evento, marcando a melhor volta com o tempo de 1:18.70. Lafitte foi o segundo mais rápido, com 1:19.42. Niki Lauda, porém, não disputou a corrida, tendo voltado a sentir fortes dores numa costela fraturada, mal curada, após o acidente em Nürburgring no ano anterior. O piloto austríaco estava em tratamento no hospital. Na luz verde, Andretti partiu como um foguete, deixando Lafitte em segundo e Reutemann em terceiro. Hunt corria em quarto, mas seu motor começou a ratear.
O problema já havia acontecido no warm-up pela manhã e o inglês não conseguiu evitar que Watson e Scheckter o superassem antes de ser forçado a parar nos boxes. Laffite também teve que parar nos boxes quando uma das rodas de seu carro começou a se soltar. Isso deixou Andretti com uma boa vantagem sobre Reutemann e Scheckter, o sul-africano tendo superado Watson numa rodada do inglês. Nas últimas 10 voltas, Andretti seguiu acelerando forte, com Reutemann sem condições de acompanhar seu ritmo e Scheckter conseguindo se defender de um ataque de Jochen Mass. Andretti, portanto, obteve uma brilhante vitória, liderando a prova de ponta a ponta. O Grande Prêmio de Mônaco serviu de tônico para as equipes após a imensidão vazia de Jarama. Na largada, Scheckter, apesar de ter sido avisado para não ultrapassar antes da Sainte-Devote, tinha tanta vantagem sobre o Brabham de Watson que teve tempo de sair de trás de inglês e assumir a ponta, independente das regras. Watson passou as 10 voltas seguintes tentando se recuperar de sua má largada, mas Scheckter guiava com perfeição e o piloto da Brabham não conseguiu superá-lo. Lauda assumiu o quarto lugar quando o motor de Stuck quebrou. Em seguida, o austríaco superou Reutemann, que o deixou passar para ver se ele teria condições de brigar com os líderes. Na 40ª volta, Scheckter corria solto na frente e Lauda já pressionava o Watson, que tinha um problema com a alavanca do câmbio. Na 45ª volta, Watson errou uma marcha e desceu a via de escape na chicane e Lauda passou para a segunda posição. Momentos depois, o câmbio do Brabham de Watson emperrou de vez e o inglês abandonou a prova. Scheckter tinha 15 segundos de vantagem, mas Lauda começou a encostar. As duas últimas voltas foram dramáticas. Scheckter ficando sem combustível, mas conseguiu vencer por menos de 1 segundo de vantagem. Era a segunda vitória do sul-africano e a 100ª conquista da Cosworth com seu DFV. Apesar de não ser um dos circuitos mais amados pelos pilotos, Zolder sediou mais uma vez o Grande Prêmio da Bélgica. O tempo estava encoberto nos treinos, com nuvens negras carregadas pairando sobre as pistas. No decorrer do qualifying, o sol saiu e Andretti conquistou a pole position. No dia da prova, após um warm-up tranquilo, começou a chover e após uma rodada de discussões, os organizadores declararam que a prova seria um wet race e todas as equipes equiparam seus carros com pneus de chuva. Hunt foi o único piloto a arriscar, resolvendo tentar a sorte com pneus slick. Na luz verde, Watson largou bem e superou Andretti antes da primeira curva. Na chicane, porém, a história foi outra. Atrás dos boxes na freada, Andretti bateu na traseira do Brabham de Watson e ambos foram parar do lado de fora da pista na caixa de brita. Nilsson perdeu uma posição ao desviar do acidente, entregando a liderança para Scheckter. Na 8ª passagem, Hunt se deu conta de que sua aposta com os pneus não tinha futuro ao tomar uma volta do líder.
Na 17ª volta, Scheckter rodou e teve sorte de voltar à pista em oitavo. Agora a pista estava começando a secar e os pilotos passaram a parar para trocar pneus. Gunnar Nilsson liderou durante algumas voltas, mas também teve que fazer uma parada, entregando a liderança para Jochen Mass. Em seguida, Brambilla liderou durante 4 voltas, mas também parou nos boxes. A parada de Niki Lauda foi muito rápida, ao contrário da de Nilsson, mas o sueco continuou na mesma volta. Numa pista agora seca, a liderança de Lauda parecia segura, mas rodou novamente e logo voltou a chover. Em seguida, Lauda também rodou, perdendo grande parte de sua vantagem. Nilsson vinha acelerando forte no Lotus e logo ultrapassou Peterson, Laffite, Jones e Brambilla, assumindo o 3º lugar. De repente, Scheckter parou nos boxes e colocou pneus de chuva. Os demais pilotos continuaram com pneus slick, mas tiveram que se adaptar às condições. O único a se dar mal foi Mass, que rodou novamente, bateu no guardrail e perdeu de vez a 2ª posição. Nilsson achou que tivesse condições de chegar a Lauda e passou a apertar o ritmo. Em 8 voltas, ele alcançou o piloto da Ferrari e na freada da chicane superou Lauda sem perder um segundo sequer. O sueco seguiu acelerando, abriu na liderança e venceu a corrida em grande estilo. Lauda provou que o novo Lotus era o carro a ser batido e também provou que podia perder a calma. A vitória de Nilsson na Bélgica, bem como o 3º lugar de Peterson, agradaram aos organizadores do Grande Prêmio da Suécia. E os bons resultados dos pilotos da casa aumentaram em muito a venda de ingressos para a corrida. Nos treinos, ninguém ficou surpreso ao ver o Lotus de Mario Andretti ditar o ritmo. O americano marcou a pole position com tempo de 1:25.404 contra 1:25.545 de John Watson. Na largada, à frente das arquibancadas lotadas, Watson e Andretti partiram juntos, o inglês tomando a liderança na entrada da primeira curva. Watson liderou por pouco tempo, cedendo a ponta para Andretti no final da 2ª volta. Watson caiu para 2º, à frente de Scheckter e James Hunt. Nilsson, porém, tinha problemas. Após ter sido atingido por trás por Laffite da Ligier, o sueco da Lotus perdeu uma volta. Andretti encontrou um ritmo confortável, correndo bem mais rápido do que todos os demais. Menos seu companheiro de equipe, Nilsson, que agora vinha logo à sua frente. A parada do boxe, segundo o piloto da Lotus, havia arruinado sua corrida. Watson e Scheckter brigavam pelo 3º lugar, mas logo atrás deles vinha Hunt. Depailler e Mass ocupavam as posições seguintes, à frente de Laffite, que fazia uma ótima corrida de recuperação. Lauda, entretanto, tinha sérios problemas. Seu Ferrari era com certeza o carro mais desequilibrado de todos, e o austríaco corria no fundo do pelotão. O vice-campeão do mundo viria a abandonar na 49ª volta, alegando que seu carro estava impossível de guiar. A briga pelo 2º lugar foi o destaque da corrida. Scheckter estava ficando desesperado para superar o Watson e tentou mergulhar por dentro do piloto inglês numa curva. O sul-africano calculou mal a distância e atingiu a roda traseira de Washington, danificando a suspensão do Brabham e fazendo o piloto rodar. Scheckter teve que ir para os boxes, onde abandonou, mas o Watson conseguiu voltar agora num distante 7º lugar. Hunt passou para 2º. Na metade da prova, Jacques Laffite acelerou forte e superou Mass, Depailler e Hunt em 4 voltas. O francês assumiu a 2ª posição, mas Hunt começou a ter problemas com os pneus, que agora não estavam muito gastos. Pouco depois, o campeão do mundo foi ultrapassado por Mass, Reutemann, Depailler e Watson. Uma parada nos boxes era inevitável e acabou tirando Hunt da disputa pelas primeiras posições. A corrida parecia decidida, mas na 69ª volta, Andretti entrou nos boxes. O americano estava quase sem combustível, já que as vibrações haviam colocado a chave da mistura ar-combustível na posição rica, aumentando o consumo do Lotus. Os mecânicos colocaram um pouco mais de combustível no Lotus e quando Andretti voltou à pista em 6º, um extasiado Jacques Laffite cruzou a linha de chegada, vencendo o Grande Prêmio da Suécia a bordo da Ligier Matra. O Circo da Velocidade seguiu para o pequeno circuito de Dijon-Prenois, a pista escolhida para substituir Paul Ricard, que sediara o Grande Prêmio da França nos 2 anos anteriores. No dia da corrida, o tempo estava perfeito e um enorme público invadiu o circuito, a maioria torcendo para que Laffite repetisse sua vitória na Suécia. Hunt fez uma largada perfeita e assumiu a liderança, mas Andretti patinou na luz verde e ficou para trás. O Brabham Alfa de Watson tomou o 2º lugar, seguido por Laffite da Ligier, Nilsson da Lotus,
Reutemann da Ferrari e Mas da McLaren. A liderança de Hunt passou a ser ameaçada, pois o piloto da McLaren parecia estar tendo que correr acima do limite para manter-se à frente de Watson. Na quinta volta, Hunt teve que se curvar ao inevitável. Watson saiu de seu vácuo e assumiu a liderança, deixando o campeão da McLaren para brigar com Andretti pelo segundo lugar. 17 voltas mais tarde, Andretti superou Hunt, o inglês tendo feito todo o possível para bloquear as suas tentativas de ultrapassagem. Watson agora tinha 5 segundos de vantagem e pilotava de forma brilhante. Na metade da prova, Andretti começou a se aproximar de Watson, que tinha problemas para ultrapassar os retardatários. Na 50ª volta, a diferença era de 3,5 segundos, a ordem sendo Watson, Andretti, Hunt, Nilsson, Reutemann e Lauda. Faltando 10 voltas, Watson seguia na frente, mas sob forte pressão de Andretti, que procurava desesperadamente uma brecha para superá-lo. No início da última volta, Watson parecia ter a vitória no bolso ao acelerar rumo ao novo grampo. Seu motor, porém, começou a falhar por falta de combustível e num piscar de olhos, Andretti passou e assumiu a liderança. O americano acelerou e venceu, com um desapontado Watson em segundo lugar. Hunt ficou em terceiro, Nilsson em quarto, Lauda em quinto e Reutemann em sexto. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha, batizado de Grande Prêmio da Europa em 1977, ficou conhecido como John Player Grand Prix. A prova, organizada mais uma vez pelo British Racing Driver Club e a Hack, foi disputada em Silverstone. Neste Grande Prêmio, aconteceram 3 estreias importantes. A de Gilles Villeneuve, a bordo de um terceiro McLaren M23 de fábrica da equipe Renault, e a da fábrica de pneus Michelin. As duas empresas francesas entrando na Fórmula 1 com o Renault RS01. O motor do Renault RS01 tinha um eixo de comando duplo, 4 válvulas por cilindro e desenvolvia 510 HP a 11,500 rotações por minuto. O carro seria pilotado por Jean-Pierre Jabouillet, um excelente engenheiro, projetista e piloto. Em Silverstone, porém, ficou evidente que, apesar de o motor desenvolver grande potência, sua transferência para o solo era muito instável devido a uma hesitação inerente à aceleração. Isso tornava o carro difícil de guiar em circuitos travados ou na companhia de outros carros. James Hunt ditou o ritmo nos treinos, já que Andretti tinha problemas com seu motor que desenvolvia pouca potência. No final, Hunt marcou a melhor volta, cravando o cronômetro em 1:18:49. Na largada, o inglês da McLaren teve problemas com a embreagem no grid e teve que colocar o carro em neutro, sendo pego de surpresa quando a luz verde foi acionada. Hunt foi ultrapassado por Watson, Scheckter e Lauda. No final da primeira volta, Watson aparentava ter tudo sob controle e corria à frente de Lauda, Scheckter, Hunt, Andretti e Nilsson. Na 7ª volta, Hunt superou Scheckter e passou a brigar com Watson e Lauda pela liderança. Scheckter, Andretti e Nilsson ficaram um pouco para trás, envolvidos numa intensa disputa pelo 4º, 5º e 6º lugares. O novo Renault teve problemas com o tubo de admissão e acabou abandonando com o turbo emperrado. Hunt alcançou e superou Lauda na 29ª volta e logo colou no Brabham de Watson. Chegar foi fácil, mas passar foi outra história. Até a 49ª volta, Watson guiou com perfeição, anulando todos os ataques lançados por Hunt. Por fim, o costumeiro azar de Watson voltou a assombrá-lo. Seu Brabham começou a ter problemas de alimentação e no início da 50ª volta, entrando na curva Old Colt, o motor morreu e Watson rumou para os boxes. Os mecânicos da Brabham colocaram mais combustível no tanque e mandaram o piloto de volta à pista. Hunt, correndo solto na frente, aproveitou para aumentar sua vantagem sobre os demais. O infeliz Watson deu mais algumas voltas, mas teve que entregar os pontos na 61ª passagem. Hunt seguiu firme na ponta, acompanhado de longe por Lauda, mas Nilsson não estava satisfeito com o 3º lugar e partiu atrás do austríaco. Após um show de pilotagem, o sueco cruzou a linha de chegada, 1,5 segundos atrás do piloto da Ferrari. Hunt então venceu sua primeira corrida na temporada, levando o público inglês ao delírio. Silverstone had a classic battle with Watson. Yes. Do you feel now that you would have been able to get by, because you sat right behind him for a long time, and it always has been a very difficult circuit? Well, it was that, for because he was in that overtaking. Brabham Alpha, Yes, which which had had a masses of lot of power. steam, yeah. No, I think without a mistake, because he had trouble, didn't he? He did actually stop, or did he start misfiring? I think he had a Yes. fuel problem or That's something. right. And it just started stuttering, which enabled me to get by.
I think one would have to say, in all honesty, that had that not happened, short of, you know, the shut the eyes and pray technique, no, I wouldn't have been able to pass him, because the Alfa in that Brabham was even more, considerably more powerful than the Ferrari. It was a very